Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho atualizar-vos um bocadinho sobre como é que está a nossa vida, a nossa procura por casa e a nossa decisão final ou temporária, como vocês queiram chamar, porque também não sei o que será, sobre a compra da casa ou a mudança para a aldeia. Há cerca de 1 ano e meio nós decidimos começar a procura por uma casa própria. Tínhamos um valor para a entrada e tínhamos a nossa situação financeira estável o suficiente para podermos então passarmos àquilo que é suposto numa família, não necessariamente obrigatório, mas para quem vive em Portugal sabe que atualmente isso não é discutível. Não é mais viável economicamente. Viver em casa alugada é tudo muito mais caro, é muito mais instável e que de facto não é um investimento a longo prazo, não é? O nosso objetivo, realmente o nosso grande objetivo financeiro, e acredito que para muitas famílias em Portugal, era comprar a casa própria. Sabíamos que seria muito difícil e quem acompanhou aqui o processo sabe que levamos muitas negas pelo facto de eu ser trabalhadora independente há muitos anos. Já sabemos o que é que isso representa para o banco. Entretanto, deixamos de falar aqui no canal, portanto fizemos alguns vídeos de visitas a casas na aldeia e tudo mais, que curiosamente foram os vídeos mais assistidos aqui do canal, e entretanto, pura e simplesmente deixamos de procurar casa e conversamos na altura convosco dizendo que não era mais o momento e queríamos esperar mais algum tempo. De repente surgiu uma casa que, mera coincidência, eu vi o anúncio, achei a casa interessante dentro do valor que nós queríamos. Hoje é sábado, dia 7 de março, estou estranhamente muito calma em relação a esta casa. É um T4, ou seja, é uma moradia com 4 quartos, é uma casa bem antiga. Para quem seguiu aqui os vídeos no canal sabe que nós estamos à procura de casas de um valor baixo, portanto até 70, 75 mil euros, no interior de Portugal, portanto norte de Portugal, mas que seja no máximo até 1h20 da cidade onde nós trabalhamos, e que seja uma casa que sabemos que necessita de obras por esse preço, óbvio, mas que não seja uma casa que esteja em ruína, ou seja, nós queremos uma casa para remodelar e não uma casa para reconstruir. Um pouco mais longe do que aquilo que nós queríamos, mas fomos visitar a casa. De novo, é uma casa na aldeia e uma casa que obviamente já sabíamos que tinha que ter muitas obras. Pronto, como vocês veem, é mato, o que me imagino muito aqui a viver, mas não sei se depois não me arrependerei. E é isso, Bruninho, tu... A casa estava catalogada como uma casa habitável, que era isso que nós procurávamos, ainda que precisasse muitas obras de modernização. E então, em março deste ano, sem comentar absolutamente nada aqui convosco, nós fomos visitar a casa. E aquilo que eu quero contar para vocês daqui para a frente é todo o processo que aconteceu connosco. Esta casa seria diferente. Nós fomos visitar esta casa em março, portanto eu estou a gravar isto em julho. Enfim, nós fomos visitar a casa em março, gostamos muito da agente imobiliária, que é sem dúvida uma querida, e quando chegamos lá a casa não teve o impacto positivo em mim que eu achei que teria. Ao contrário, vocês sabem, né, que quando nós vemos um anúncio de casa para alugar ou de casa para comprar, quando chegamos lá pode ser diferente, e efetivamente eu achei que a casa, quando eu a vi pessoalmente, que a casa tinha muito mais coisas para fazer do que aquilo que nos tinha sido dito por telefone. Acabamos de sair da casa e eu estou tão calma quanto fui e não tenho grande opinião para falar. Assim, a casa em si, o tamanho da casa é excelente. Acho que é melhor que nós vimos até agora. O tamanho é excelente, até porque são praticamente 3 casas em um. Sim, mas mesmo a casa que nós iríamos habitar, porque aquilo é uma casa mais 2 ruínas, que não estão bem, tipo assim, tem muita obra para fazer, mas não são ruínas como nós vemos algumas, não é? Mas a casa onde nós iríamos habitar, a principal, ela sozinha já é grande. É uma casa grande. Porque quando nós vamos ver casas antigas, nós vemos que tem muitos quartos, normalmente muitas divisões, mas tudo muito apertado. E aquela é uma casa que tem divisões boas. São 4 quartos, mas não são quartos, não são gigantes, mas também não é minúsculo. Sim. Igual nas outras casas que a gente foi ver. Tem uma sala muito boa, são 2 salas na verdade, salas boas, cozinha grande, com bastante claridade,
janela para todo lado da casa, muita claridade. Só que, pronto, bastante obra para fazer. A nível do telhado, parece que o telhado tá bom, mas teria que fazer, assim, alguma coisa, porque tem alguns pontos que entra umidade. Sim, nós vimos uma telha partida e essa telha coincide exatamente no lugar onde acabou entrando água e estragando o teto, aquele teto maravilhoso. Estragou o teto e estragou o chão. Esse aqui é o grande problema da situação. A telha, se fosse só a telha, seria o de menos. O problema é que estragou o teto e estragou o chão. Não sei se isso seria uma coisa de muito valor para consertar, eu não faço ideia, mas são coisas que, pronto, teria que se gastar ali um dinheiro e fazer obra, dinheiro e tempo. O que eu menos gostei foi que a casa não tem água canalizada e não tem nenhum furo ou poço artesiano. Ou seja, teríamos que fazer ainda um furo, que não é nada barato, para ter água na casa e fazer toda a canalização, fazer o bombeamento do furo para casa, para uma caixa d'água, né? No meu entender, que é mínimo, teria que fazer o furo e botar uma caixa d'água em cima da casa. Era uma casa que não estava habitável, entendem? Porque a nossa ideia seria, e todas as outras casas que tínhamos visto praticamente eram assim, a nossa ideia seria comprar a casa, ir fazendo as obras, mas já morando nela. E esta casa não permitia isso, portanto, esta casa tinha ali alguns problemas, ela não tinha furo de água, ela tinha várias complexidades que nos iriam fazer gastar muito dinheiro e que nos iriam dar muito mais trabalho, que nos iam obrigar a ficar em casa alugada enquanto as obras decorriam na outra casa. Portanto, obviamente que para além do dinheiro em obras ser muito maior do que aquilo que nós tínhamos imaginado, nós iríamos gastar dinheiro em 2 casas e, portanto, para mim, no momento, foi um não. Só que, por incrível que pareça, acho que foi uma das casas que o meu marido, o namorado, como vocês quiserem, companheiro, mais gostou. E à medida que nós viemos pelo caminho, fomos conversando, eu fui entendendo porque é que ele tinha gostado tanto da casa. Era uma casa que tinha mais 2 casas no terreno, 2 ruínas no caso, e que seria um excelente investimento para nós a longo prazo, para irmos fazendo, e que seria viável para nós. E a casa, todo o design da casa, ela tinha sido incrível à minha vista, assim, provavelmente uma das casas que eu mais idealizei decorar de todas as casas que eu vi. Porém, ela tinha tanta coisa para fazer que me assustou muito. Não sei como é que a coisa foi andando, mas meio que nós metemos o processo no banco para ver se daria e tal, e não sei o quê, e as coisas foram acontecendo. E foi rolando tão certo todo o processo, toda a documentação que nos foi pedido, e fomos passando de um nível para o outro, que foi soando como se fosse possível pela primeira vez desde que começamos a tentar comprar casa. Eu não tinha a noção que um processo bancário demoraria tanto, não sei se demora tanto para todo mundo, mas demorou bastante para nós, até porque depois pedem mais documentos e eu obviamente trabalho no meio disto tudo, então primeiro que eu conseguisse entregar os documentos e depois a avaliação dos documentos e depois meteu-se férias da pessoa que estava a tratar do nosso crédito e não sei o quê. Entretanto, no meio disto, nós começamos a pedir orçamentos para saber qual seria o orçamento do telhado, o orçamento do furo de água. No meio disto, a agente imobiliária também nos ajudou imenso, com pessoas locais e não sei o quê. Nós já tínhamos uma empresa praticamente acertada para fazer as obras do nosso telhado e para fazer uma casa de banho também, porque de facto o que nos tinha sido dito é que o crédito ia ser aprovado com toda a certeza e efetivamente no fim não foi. Portanto, eu gostaria muito que este vídeo fosse um vídeo em que eu estivesse... Gente, tenho um cão ladrando horrores. Eu gostaria muito que este vídeo fosse um vídeo dizendo para vocês que conseguimos comprar a casa, mas efetivamente não. No primeiro banco que nós tentamos fazer o crédito e que na verdade foi o banco que mais nos deu esperança. No fim, portanto, nós passamos em todas as etapas do crédito bancário, desde a taxa de esforço, a toda a documentação de não dívida às finanças, não dívida à segurança social, não dívidas na vida. Portanto, encaixaríamos em todas as etapas do banco, mas depois no fim, pelo facto de eu ser trabalhador independente, foi vetado por um dos financeiros por medo que acontecesse alguma coisa e eu não conseguisse pagar, visto que tenho um filho, que seria ridículo, porque eu iria ficar a pagar uma prestação baixíssima ao banco, muito mais baixa do que eu pago por uma casa alugada, mas pronto, enfim. Quando eu praticamente desisti, portanto eu só ia tentar com esse banco, surgiu uma oportunidade de trabalhar com um agente imobiliário, com um intermediário de crédito que enviaria a proposta para
todos os bancos, e então assim fez, e 3 bancos apresentaram-nos uma proposta, 2 das quais não eram viáveis para nós por uma questão de taxa de juros absurdas, e uma foi uma proposta muito interessante que foi feita, portanto foi para a frente. Voltamos a passar por todas as etapas. Confesso que eu não tinha muita esperança, portanto acho que eu já estava muito mentalizada de que não ia acontecer e, enfim, veio um sim positivo do banco, mas onde seria necessário ter uma fiadora, ou um fiador no caso. Eu tenho uma fiadora, que é a minha fiadora da casa alugada, não é? Porque vocês sabem que a maioria das casas alugadas necessitam de uma fiadora, e essa é uma das razões pelas quais eu odeio viver em casa alugada, porque eu detesto incomodar as pessoas. Muitas de vocês não sabem, mas eu praticamente não tenho família, não é? Então, ter que incomodar alguém da minha família que não é mãe ou não é pai é-me extremamente desconfortável, mas acabei, portanto, por dizer ao banco que não queria mais continuar com o processo, porque efetivamente uma coisa é pedir a alguém para ser nosso fiador de uma casa alugada e outra coisa é pedir para a pessoa ficar fiadora de um valor muito alto. E foi assim que acabou temporariamente o sonho da nossa casa na aldeia. Nós não vamos comprar. Estamos à procura neste momento de casa para alugar, porque estamos nesta casa, mas o nosso contrato acaba em maio. E portanto, o que eu queria dizer para vocês é que, apesar de termos pedido pouquíssimo dinheiro ao banco, e de termos dinheiro para dar entrada e de termos dinheiro para as obras, às vezes a vida pura e simplesmente não funciona. Eu não sei explicar porquê. Acho que o facto de eu tentar comprar casa sozinha, porque o Bruno tem o crédito do carro associado ao salário, e como é um salário praticamente salário mínimo, acredito que fique difícil. Obviamente que tenho que aceitar, não é? A decisão do banco, mas era isso que eu queria falar, que dava por encerrado esta época da procura da casa, que para nós infelizmente ficou em stand-by. Continuo a acompanhar todos os canais de meninas que compraram casa na aldeia e fico muito feliz por eles, mas não é o nosso momento, talvez não seja o nosso destino, não sei. E é isso, neste momento estamos pensando o que é que vamos fazer na nossa vida, se vamos para fora de Portugal, se ficamos em Portugal. A nossa situação atual é que nós temos um bom conjunto de salário, digamos assim, os dois, mas não queremos enterrar tudo numa casa alugada, entendem? Tipo, sim, podemos pagar uma casa bem mais cara do que a que pagamos agora, só que isso vai nos colocar numa situação onde praticamente não conseguiremos fazer poupanças no futuro. E esse não é e nunca foi o nosso objetivo. Então pronto, estamos muito à toa sobre o que fazer. É isso, queria contar para vocês que infelizmente não vamos mais comprar casa, nem estamos mais à procura de casa, e que não terei mais um galinheiro e que não terei mais um terreno, pelo menos não para já, onde o meu filho possa correr livremente. E é isso.